Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Observou-se que na UPA, Unidade de Pronto Atendimento do bairro, 3/8 das crianças do bairro foram vacinadas pela manhã e 1/6 à tarde, qual a fração que corresponde ao número de crianças vacinadas nesse dia. Bom, então eu tenho que, pela manhã, a fração de crianças vacinadas foi 3/8 e à tarde, 1/6 das crianças. Então, se eu quero a fração correspondente ao total de crianças, significa que eu preciso somar essas crianças. Então, é uma soma de frações. Eu vou somar a fração 3/8 mais a fração 1/6. Aí eu vou encontrar a fração correspondente ao total. Para eu fazer essa soma de frações, observa que os denominadores são diferentes. Eu preciso reduzi-los ao mesmo denominador, usando o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, vou fazer o mínimo múltiplo comum entre 8 e 6. Dá por 2. Aqui é 4. 6 por 2 dá 3. Por 2 mais uma vez. Aqui dá 2. O 3 que não dá, repete. Por 2 outra vez. 2 por 2, 1. O 3 que não deu, repete. E agora eu faço por 3, que vai dar 1. E vai dar 1. Aí eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, esse é o mínimo múltiplo comum entre 8 e 6 e é o meu novo denominador, 24. Agora eu vou a divisão do novo denominador pelos antigos, né? Novo denominador dividido pelos antigos. E o resultado disso eu multiplico lá pelo numerador. Então, fazendo isso, 24 divide por 8 dá 3. 3 vezes 3, 9. 24 divide por 6 dá 4. 4 vezes 1, 4. O denominador que está igual eu conservo, 24. E opero os numeradores, 9 mais 4, 13. Então, a fração que corresponde ao total de crianças vacinadas no dia inteiro, manhã e tarde, 13/24. E aí observa que 13 é um pouquinho mais da metade de 24, né? Já que a metade de 24 é 12. Então, significa que nesse dia, um pouquinho mais da metade foi a fração correspondente das crianças vacinadas. Tem um segundo exemplo. Ao cliente Maurício foi recomendada a redução de peso como condição favorável à sua cirurgia. No primeiro mês, Maurício reduziu seu peso do dia da consulta em 2/9. E no mês seguinte, a redução foi de 1/5 do peso, também em relação ao dia da consulta. Qual a fração que representa a perda de peso realizado por Maurício em relação ao seu peso do dia da consulta? Então, ele experimentou uma redução de peso de 2/9 em relação ao peso inicial e depois uma outra redução de 1/5 também em relação ao peso inicial. Então, se eu quero a fração que corresponde à perda total de peso em relação ao peso inicial, basta somar essas duas frações. Então, de novo, uma adição de frações, 2/9 somados com 1/5. De novo, denominadores diferentes, preciso aí fazer o cálculo do mínimo múltiplo comum para estabelecer a redução ao mesmo denominador. 9 e 5, mínimo múltiplo comum aqui ninguém dá por 2, mas por 3 eu tenho 9 que dá, 9 por 3 dá 3, o 5 que não dá por 3 repete, outra vez por 3, aí 3 por 3 dá 1, o 5 que não deu ainda por 3 repete, e agora eu faço por 5, e aí eu tenho 1 e 1. E o novo denominador, então, vai ser 3 vezes 3, 9, 9 vezes 5, 45. Então, esse 45 é o meu novo denominador. Lembra que eu vou dividir embaixo e vou multiplicar para cima. Então, 45 divide por 9 dá 5. 5 vezes 2, 10. Então, aqui em cima eu tenho numerador 10. 45 dividido por 5, isso resulta 9.
E aí 9 vezes 1, 9. Meu numerador aqui, 9. Conservo esse denominador 45. E aí tenho 10 mais 9, 19. E aí, fazendo uma comparação rápida em relação ao exercício anterior, observa que ele teve uma perda de peso de 19 para 45, ou seja, o 19 é quase a metade do 45, já que a metade seria 22,5. Então aí Maurício perdeu praticamente a metade do seu peso para realizar aí, então, essa cirurgia, ok? Indo para o terceiro exemplo. Um levantamento nas fichas de atendimento da Clínica Boa Saúde constatou que 5/8 dos atendimentos foram particulares, 1/4 correspondente aos atendimentos de convênio SUS e os demais de outros convênios. Qual a fração que corresponde à diferença entre os atendimentos particulares e realizados no SUS? Bom, então aqui eu vou fazer vou armar um pouquinho. Ó. Eu tenho que 5/8 foram particulares, então vou colocar aqui os atendimentos particulares, a fração que corresponde a isso é 5/8. E 1/4 foi atendimentos no convênio SUS. Então, pelo SUS, Sistema Único de Saúde, foi 1/4 dos atendimentos. E aí, os demais convênios, outros tipos de convênios particulares, foi uma terceira fração, que nesse caso ele não me deu e também não vai interessar para esse exercício, embora ela seja possível de ser calculada. Por que não vai importar essa terceira fração? Porque o que ele pede é a fração correspondente entre a diferença entre os atendimentos particulares e SUS. Então eu quero a diferença entre particulares e SUS, que são as duas frações já dadas no problema. E o que significa diferença entre alguma coisa? Diferença eu estabeleço fazendo o cálculo por subtração, quer dizer, eu faço uma conta de menos para saber a diferença. Se eu quero saber, por exemplo, a diferença entre dois preços, eu pego o preço mais caro, diminuo o preço mais barato. Se eu quero saber a diferença entre duas alturas, eu pego o mais alto, diminuo o mais baixo e assim por diante. Então, se eu quero saber a diferença entre os atendimentos particulares e aqueles realizados pelo SUS, eu pego a fração maior e diminuo a menor. Bom, para identificar quem é a maior, quem é a menor. Rapidamente aqui, observo que 5/8 é bem mais da metade, porque pelo menos é um pouco mais da metade, porque a metade de 8 seria 4, então 4/8 seria a metade. Como são 5/8, eu tenho mais do que a metade. Então 5/8 é mais da metade. Já 1/4 é menos da metade, porque a metade com o denominador 4 seria 2. 2/4 seria a metade. Então, se 5/8 é mais da metade e 1/4 é menos da metade, eu concluo que 5/8 é maior. Então, vou fazer aí 5/8 menos 1/4. Então, essa é a diferença que ele está querendo, né? A diferença entre os atendimentos particulares e pelos realizados no SUS. E aí, também preciso realizar uma troca de denominador, né, redução a um denominador comum, usando também o processo de MMC, mínimo múltiplo comum, entre 8 e 4. Dá por 2, o 8 dá por 2 que dá 4 e o 4 dá por 2 que dá 2. Dá por 2 mais uma vez, o 4 dá por 2 que dá 2 e o 2 por 2 dá 1. Ainda dá mais uma vez por 2, esse 2 dá por 2 que dá 1, e esse 1 repete, aí eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, esse 8 é o mínimo múltiplo comum, e ele vai servir também como meu novo denominador. E aí lembra que embaixo tu vai fazer a divisão, e para cima tu vai fazer a multiplicação. Então, 8 divide por 8 dá 1. 1 vezes 5. 1 vezes 5, que dá 5. Fica a mesma fração, 5/8, logicamente, porque é o mesmo denominador. Agora, 8 divide por 4, 2. E aí multiplica para cima, 2 vezes o 1, 2.
E aí eu tenho o mesmo denominador, conservo 8, 5 menos 2, 3, e eu obtenho 3/8. Então a diferença entre os atendimentos particulares e SUS é de 3/8, ou seja, eu tenho 3/8 a mais atendidos como particulares do que do SUS. Próximo exemplo. O soro do cliente Leandro já correu 2/9 e o soro da paciente Roberta já correu 5/6. Qual a diferença em forma de fração entre os volumes já administrados? Então observa que ele quer de novo a diferença entre as frações, que nesse caso representam o volume de soro que já foi administrado. Lembra que diferença é conta de menos, é conta de subtração. Então eu preciso aí fazer o cálculo da subtração entre as frações. E aí eu tenho o cliente Leandro, cliente ou paciente Leandro, que teve 2/9 do seu soro já administrado, enquanto que Roberta tem como fração já administrada 5/6. E aí eu preciso descobrir qual é a diferença entre esses volumes na forma de fração. Vou fazer a diferença da maior fração menos a menor fração. Para escolher a fração maior e menor, eu faço por conjectura. Observa que 2/9 aqui, ó, esse 2 representa bem menos da metade de 9, já que metade de 9 é 4,5. Por outro lado, esse 5 aqui representa mais da metade do 6, porque a metade do 6 seria 3. Então, significa que essa fração aqui ela é mais da metade, enquanto que a outra é menos da metade. Então, fica fácil de verificar que 5/6 é maior. Então, eu faço 5/6 menos 2/9. Para fazer a subtração entre essas duas frações, já que elas apresentam aqui denominadores diferentes, eu preciso reduzir esses denominadores diferentes a um mesmo denominador, usando o procedimento, usando o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum entre 6 e 9, para calcular o MMC. E aí eu tenho aqui por 2, o 6 dá por 2 que dá 3, o 9 não deu, repete. Agora ninguém dá por 2, faço por 3, o 3 por 3 dá 1 e o 9 por 3 dá 3. Ainda mais uma vez por 3, o 1 repete e esse 3 por 3 dá 1. Mínimo múltiplo comum ficou 2, vezes 3, 6, vezes 3, 18. Então esse 18 é o meu novo denominador. Então está aí feita a redução ao mesmo denominador comum, nesse caso, redução ao menor denominador comum, que utiliza o mínimo múltiplo comum como denominador novo. E aí, recordando que tu vais dividir embaixo e vai multiplicar para cima. Então, 18 dividindo por 6 dá 3, e aí 3 vezes 5, 15. Então, em cima aqui eu tenho o novo denominador 15. 18 divididos por 9 dá 2. E aí multiplica para cima, 2 vezes 2, 4. E o meu novo numerador é 4. O denominador 18 eu vou manter, vou conservar. Esse era o objetivo, né? Manter mesmo o denominador para que eu possa conservá-lo. Então mantém aqui o denominador 18. E 15 menos 4. 15 menos 4 resulta 11. Então, a fração diferença corresponde a 11/18. Então, 11/18 é a fração que estabelece a diferença entre os dois soros. E aqui, supondo-se, né, que os dois volumes de soro desses dois clientes seja o mesmo, né? Leandro recebeu, por exemplo, 500 ml de soro e a Roberta também 500 ml de soro. Okay? Então os volumes são os mesmos inicialmente e a fração que decorre, que estabelece a diferença entre o que já correu, 11/18 desses 500 ml.
Próximo exemplo. Foi observado que 3/5 das internações realizadas dia 5 de abril foram crianças, e dessas, 10/13 apresentavam quadros infecto-respiratórios. Qual a fração, em relação ao total das internações, que representa as crianças com infecções respiratórias? Então, as infecções respiratórias, elas correspondem a 10/13 de 3/5. Por quê? Porque 3/5 corresponde às internações realizadas dia 5. Então, 3/5 é como se fosse o total das crianças internadas. E dessas, ou seja, desse 3/5, desse total, 10/13 apresentavam infecção respiratória. Então, infecção respiratória, ou os casos, né? A fração que corresponde às infecções respiratórias será dado por quanto? Por 10/13 do total, ou seja, 10/13 de 3/5. Então eu tenho uma fração de uma outra fração. Os casos respiratórios foram 10/13 do total. O total foi 3/5, então 10/13 de 3/5. Esse D aqui, no estudo das frações, ele tem um caráter multiplicativo. Então ele é trocado por uma multiplicação. Então isso é o mesmo que 10/13 vezes 3/5. E aí eu posso multiplicar isso normal. Por exemplo, 10 vezes 3, 30. 13 vezes 5 dá 65. E aí realizo também as simplificações possíveis. Por exemplo, primeiramente aqui por 5, né, que eu consigo dividir em cima e embaixo por 5. 30 por 5 dá 6. E 65 por 5 dá 13. Como eu não tenho mais simplificação nenhuma a ser feita, 6/13 é a fração que corresponde às crianças com infecções respiratórias. Ou seja, um pouco mais da metade dessas crianças estavam com infecção respiratória. Aqui nesse produto de frações, só para deixar o vídeo mais completo, eu também poderia ter feito assim: 10/13 que multiplica 3/5. Antes de realizar o produto 10 vezes 3, 30 e 13 vezes 5, 65, eu poderia fazer a simplificação aqui, ó, desse 10 e esse 5, simplificando por 5 que dá 1 e simplificando por 5 aqui o 10 que dá 2. E aí o que eu obteria seria 2 vezes 3, 6, sobre 13 vezes 1, 13, compondo, né, a mesma resposta que eu já havia feito antes. Ok? E aí temos mais um último exemplo. A Secretaria de Saúde do município deseja distribuir 7/9 dos panfletos da campanha de prevenção do câncer de mama para as suas unidades básicas de saúde, UBS, de forma que 3/5 desse material será destinado ao posto central. Qual a fração que representa a quantidade recebida pelo posto central? Então ele quer saber qual a fração em relação ao total que representa a quantidade recebida pelo posto. Observa que 7/9 dos panfletos serão distribuídos às unidades básicas de saúde. Então 7/9 vão ser distribuídos para as unidades básicas de saúde. Os outros 2/9, porque daqui, né, me sobra 2/9, os outros 2/9 serão em outros locais, por exemplo, ou escolas, ou repartições públicas, ou agências bancárias, enfim. Então 7/9 vão para as unidades básicas de saúde. E desses panfletos, desses 7/9 que vão para os postos, né, para as unidades básicas de saúde,
3/5 vão para o posto central, quer dizer, a maioria vai para o posto central. Então, no posto central, eu tenho a fração 3/5, mas não é 3/5 de todos os panfletos, é 3/5 daqueles que serão distribuídos para as unidades básicas, porque ele diz, né? A Secretaria de Saúde do município deseja distribuir 7/9 dos panfletos da campanha de prevenção do câncer nas unidades básicas de saúde, de forma que 3/5 desse material, então 3/5 desses 7/9 serão para o posto central. Então vou fazer o cálculo, vou calcular 3/5 de 7/9. E aí lembra que quando eu tenho fração de fração, esse D ele assume um caráter multiplicativo. Então ele é substituído por um sinal de multiplicação. 3/5 vezes 7/9. E aí realizo o produto. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 9, 45. Estabeleço as simplificações possíveis. Aqui eu consigo por 3. 21 por 3 dá 7. E 45 por 3 dá 15. E aí eu tenho 7/15. Então esse 7/15 é a fração que representa do total de panfletos aqueles que serão colocados, serão disponibilizados para o posto central. Antes de concluir, eu poderia também aqui, nesse produto de frações, 3/5 vezes 7/9, eu poderia, em vez de multiplicar primeiro e depois faço a simplificação, como eu fiz aqui, 3 vezes 7, 21, 5 vezes 9, 45, e depois eu simplifiquei por 3, eu posso primeiro simplificar, justamente pelo 3. Aqui, 3 por 3 dá 1, e aqui 9 por 3 que dá 3. Aí eu fico em cima 1 vezes 7, 7, e 5 vezes 3, 15. E aí observa que a fração obtida é a mesma. Ok? Então era isso, espero que essas resoluções aí contribuam nos teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e